Segunda Crônicas, capítulo 18, nós vamos ler os últimos versículos aqui, os versículos de 28 até o final. E eu creio que essa é uma das pregações mais diferentes que eu já preguei na minha vida, na minha história de pastor. Espero que você receba essa palavra, amém? Nós estamos numa série de relacionamentos, mas eu senti no meu coração de falar um pouquinho sobre uma flecha. Está escrito aqui, diz assim: então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, eu gosto muito dos de repentes na Bíblia. Quando a Bíblia fala de repente, eu já fico bem assim, olhando para ver o que vai acontecer. Porque eu creio, e você também crê, eu tenho certeza, num Deus que faz coisas de repente, num Deus que opera de maneira assim sobrenatural, onde de repente, coisas que você nem pode imaginar acontecem na sua vida. Eu creio num Deus, querido, que hoje você está sentado aqui nesse culto, tomou esse café gostoso, está ouvindo um louvor maravilhoso, de repente a cura do Senhor se manifesta na tua vida, de repente a libertação acontece na tua vida, de repente o milagre vem sobre você e você nem sabe de onde veio, mas o nosso Deus, Ele age dessa maneira, Ele age de uma maneira sobrenatural e de repente. Você já teve um de repente de Deus na sua vida? Já viveu um de repente de Deus? Então dá um glória a Deus aqui, porque eu creio que essa noite é o meu de repente, essa noite é o seu de repente, meu irmão. A Bíblia diz: de repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu arco: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Feche seus olhos. Quero ministrar algo na sua vida, mas quero orar primeiro. Quero pedir que o Espírito Santo prepare o teu coração, o meu coração. Senhor, nós entramos na tua presença e te pedimos: derrama a tua glória. Abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz. Vem, Espírito Santo, fala conosco, ministra aos nossos corações, e em nome de Jesus, todo mal, tudo aquilo que não provém, caia por terra agora, em nome de Jesus, amém. Eu estou numa série de relacionamentos, e eu pensei em falar sobre Josafá e Acabe, mas hoje, antes de falar um pouco sobre eles, eu quero falar sobre uma flecha. Uma flecha que estava na mão de um arqueiro qualquer. A Bíblia não diz quem ele era, e essa pessoa podia ser você, podia ser eu, podia ser qualquer um. Ele pega essa flecha e arremessa para o alto. E essa flecha que ele joga para o alto, muitas vezes pode parecer que não tinha destino nenhum, mas ela vai cumprir uma palavra profética, ela vai cumprir uma ordenança de Deus, ela vai chegar num alvo exato. E aquela flecha que foi lançada por qualquer um, podia ser eu, como eu disse, podia ser você, na Bíblia não diz nem o nome dessa pessoa, ela tem um destino para chegar, ela tem um lugar para alcançar. É interessante que você conheça a história. Acabe é um rei perverso. Acabe é um rei que ele não agrada, ele não serve a Deus. E ele então faz uma aliança com o cunhado dele, Josafá, e ele reúne lá o rei de Judá. Josafá era rei de Judá, e ele chama Josafá para fazer uma guerra, uma batalha. E nessa batalha, Acabe diz: olha, vamos subir contra o rei da Síria. E na verdade o que acontece é que Josafá, temente a Deus, fala: vamos consultar os profetas, vamos perguntar o que esses profetas dizem. E ele traz cerca de 400 profetas que não são da parte de Deus, e eles profetizam: vai lá, rei, arrebenta, faz tudo que você tem que fazer, é isso, vai dar tudo certo. E Josafá lá no espírito, eu penso que no espírito dele, ele sente que aquela palavra não é uma palavra de Deus, e ele fala: não tem nenhum profeta de Israel
fiel aqui, não tem ninguém que fale a palavra de Deus, não tem ninguém que possa profetizar da parte de Deus. Então vem Micaías, e Micaías é o profeta, e ele chega e ele fala: rei, faça a sua luta, vença, seja feliz. E aí o profeta, dizendo isso para o rei Acabe fala: fale a verdade, fale o que Deus está mandando falar. E ele diz: olha, rei, você vai para essa batalha, você é um rei que é perverso, e você não vai sair vivo dessa batalha. Aí começa o que Deus falou no meu coração, aí começa o que o Espírito Santo me mostrou nesse texto, porque muitas vezes, querido, eu acredito nisso, e eu vou pregar sobre uma flecha, é isso que eu quero falar. A palavra de Deus está dizendo para nós que esse rei ouviu uma palavra profética, ouviu o que Deus havia dito para ele que ia acontecer, e se disfarçou, colocou uma armadura diferente, não uma armadura real. E muitas vezes, querido, a gente pensa que alguma coisa pode parar a obra de Deus na nossa vida, alguma coisa pode parar o projeto de Deus na nossa vida. Satanás se disfarça aí de uma armadura forte, tentando impedir os desígnios de Deus. E tem mais, ele arruma um dublê, ele coloca um outro rei na frente, que é Josafá, achando que pode impedir o que Deus havia decretado naquele dia na vida dele. Ao invés dele se consertar com Deus, ele acha que pode dar um jeito, assim como o diabo muitas vezes acha que pode parar os propósitos de Deus, pode fazer uma armadura contra você. Ele se cerca de um grande exército, de um grande número de pessoas, achando que aquilo vai protegê-lo, mas na verdade, querido, aquilo que Deus determinou que aconteceria na vida dele, aconteceu. Assim eu quero profetizar na tua vida. Se você crê, meu irmão, diga amém, porque é Deus que está falando no meu coração. Eu creio que Deus está dizendo: nada pode impedir aquilo que Deus colocou. Satanás não pode parar, querido, aquilo que Deus determinou nessa vida dessa igreja e na sua vida também, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus fala que esse homem, que a gente não sabe nem o nome, ele não sabia onde o rei estava, não sabia nem quem era o rei, mas ele arremessa uma flecha para o alto, ele joga para o alto, e aquela flecha vai voando, ela vai voando. Eu não sei se é pelo Espírito, pela força do Espírito Santo, se é pelo vento de Deus, mas eu sei que ela vai voando. E se você já viu uma armadura, já viu uma armadura? A armadura fecha, não só em filme, mas você já viu? Ela fecha totalmente a pessoa, a um ponto de que os lugares perigosos da pessoa ser ferida estão protegidos, mas a Bíblia diz que a flecha entrou na junta da armadura, porque ela foi levada pela presença, pelo Espírito Santo de Deus. Querido, que Deus fala no meu coração por isso? Olha, escute, o que Deus tem falado comigo no meu coração? Bastava apenas uma flecha. Quando Deus determina algo na sua vida e na minha vida, querido, basta apenas uma flecha. A gente fica preocupado, fica perguntando, fica se achando se tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas na verdade, às vezes é apenas uma flecha que nós precisamos. Deixa eu explicar. Eu tenho um amigo, querido aqui da nossa igreja, Fábio, ele sempre fala assim para mim: basta uma canção para você se tornar um grande sucesso. Basta uma ideia. Há um tempo atrás, não vou começar pela canção, basta uma canção. Quer ver o exemplo? Entra na minha casa. Muito bom. Todo mundo sabe essa canção, não sabe? Me fale uma outra canção desse mesmo autor. Tem uma irmã que sabe, uma outra do mesmo autor. Mais alguém? Mais uma lá atrás. 3, 4, 5. Mas vou de novo. Entra na minha casa. Uma canção. Uma canção. Não estou dizendo que as outras não são boas. Não estou dizendo nada disso. Depois eu encontro o cantor no caminho, vai falar: você falou mal. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que foi uma música. Vou falar de outra coisa então. Outro dia minhas filhas chamaram para ir tomar um sorvete no shopping e me levaram a tomar um negócio chamado paletas mexicanas. E gente, quando eu cheguei lá, você vai se escandalizar comigo, mas escuta. Paletas mexicanas. Eu falei: que negócio é esse? Fiquei imaginando um burrito grande, cheio de chocolate. Falei: que é esse paletas mexicanas? Uma paleta, né, de cores assim, cheia de sorvetes dentro. Estou viajando, né? E perguntei para a moça assim: quanto custa? R$10.
Eu falei, filho, mas que negócio é esse que custa R$10? É bom? É bom, pai, é uma maravilha. E eu sou meio mão de vaca, sabe, pessoal? Não conta para ninguém, não. Sou meio cismado com esse negócio. Eu falei assim, então vai, compra uma aí que eu vou experimentar a sua, se eu gostar. Afinal de contas, nós somos em 4, 40. Quando veio, era um picolé desse tamanho. Eu falei, filha, mas isso é picolé. Com palito é isso aqui, né? Obrigado. Uma ideia. Alguém teve essa ideia, eu não sei quem foi, não sei o nome dessa pessoa. Pode ser o Joselito, Josafito, seja lá o nome. Vou colocar o nome para ele? Joelito, pronto. O Joelito, lá no México, inventou as paletas mexicanas. Ele disse, vamos colocar um recheio no picolé, vai ficar da hora. Não foi no México? Foi aonde? Ninguém sabe também quem foi. Mas eu te garanto que ele que teve essa primeira ideia, estou despreparado para falar de palhetas mexicanas, porque eu nunca chupei uma palheta mexicana. Achei muito caro, deixei para lá. Prefiro ficar do básico mesmo, né? Um dia você me convida e... Não convida não, porque você vai ter que pagar, vai ficar ruim para você. Seguinte, o fato é que ele teve uma ideia, uma flecha que foi e se tornou uma moda aí mundial, centenas e centenas de shoppings, quiosques, você vai em vários lugares do mundo, você vai encontrar palhetas mexicanas. Às vezes, querido, nós estamos olhando e basta para nós uma ideia, um negócio, uma mensagem. Tem um irmão aqui, Oscar, eu contei a semana passada o testemunho dele. Cadê o Casinho? Levanta aí, Casinho. Está aqui na frente. Casinho estava aqui com a gente, Oscar, domingo retrasado. E eu falei, Deus tem uma porta para abrir na vida de vocês. Assim como Deus abriu a porta de Pedro e na cadeia e soltou, Deus vai soltar. E ele tinha recebido uma resposta, uma notícia, que o salário dele tinha caído para 25% do que ele ganhava. E ele falou essa palavra para mim, falou para a esposa dele. No dia seguinte ele recebeu uma mensagem. Essa mensagem era de um amigo. A gente precisa de quantas flechas? Uma flecha. Essa mensagem era de um amigo. Diz assim, olha, eu fiz um teste para uma empresa, mas essa empresa que eu fiz o teste, a minha empresa cobriu a oferta e eu vou ficar, então eu indiquei você. Então, depois de uma semana de entrevistas, essa semana, quarta-feira, ele já começou a trabalhar. Uma flecha, uma mensagem, e ele ganha mais, tem agora carro da empresa, celular, vai para a Bélgica, fazer um curso lá, porque ele foi usado, Deus usou ele através de uma flecha. Querido, eu creio nisso. Eu creio, eu vejo isso todo dia. Gente que teve uma ideia, gente que escreveu a música tal, gente que atirou a flecha e ela foi certeira. Não tem nada a ver com a habilidade do arqueiro, porque na verdade o arqueiro só lançou a flecha ao léu. Na verdade o que tem a ver na vida real mesmo é que o Senhor vai colocando pessoas, vai colocando ideias, Ele vai trazendo projetos e Ele vai colocando as flechas nas mãos dos seus servos. Ninguém pode parar os desígnios de Deus, ninguém pode parar o projeto de Deus. Se Deus tem determinado algo na tua vida, ainda que pareça coberto, ainda que pareça defendido, ainda que pareça impedido, Deus é poderoso para fazer cumprir isso na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. E se você crê, querido, que essa flecha está perto de acontecer na tua vida, se eu creio que essa flecha está perto para acontecer na vida da igreja, se você crê que essa flecha está acontecendo na tua vida, levanta o teu arco, arremessa a tua flecha para o alto, porque ela é certeira. Eu queria saber se tem algum doido aqui que se levanta no meio da igreja e arremete o seu arco aí, porque você sabe que ela vai chegar no lugar que Deus determinou para a tua vida, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem um tempo determinado para as coisas acontecerem na nossa vida. Nada pode impedir. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele tem um tempo, querido, e por isso não importa a crise, não importa as lutas, não importa o dólar, não importa a Dilma, não importa o Brasil, importa o que Deus prometeu que faria na sua vida. Arremesse as suas flechas, meu irmão. Aleluia. Você crê nisso? Eu sei que parece louco, mas eu creio nisso.
Esse meu amigo Fábio, é o Fábio do FJ, o FJ do Ao Cubo. E ele fala sempre assim para mim. Eles têm muitos sucessos, muitas músicas conhecidas aí. A moçada aí conhece várias. Ele disse que a primeira música que entrou foi uma música chamada Naquela Sala, que explodiu. Diferente do outro cantor, eu sei várias músicas dele, viu, pessoal? Esse eu sei. Mas Naquela Sala é uma história que eles começaram a escrever e eles não imaginavam que ia chegar onde chegou e foi parar nas rádios seculares. Entendeu isso? Uma flecha. Olha para a mão do irmão que está ao teu lado aí. Abre a mão assim, ó. Mostra para o teu irmão. Fala assim para ele, estou vendo aí na sua mão. Cheio de flechas. Aleluia. Às vezes eu tenho uma sensação na minha vida que tem uma unção. Eu brinquei aqui no texto, por isso que eu falei que esse é o sermão mais esquisito que eu já preguei, porque eu chamei esse sermão de flecha certeira. Mas não, achei muito ruim o nome, então nem tive coragem de abrir com esse tema. Mas eu creio que existe uma unção, onde, um momento, uma unção, onde Deus diz assim, atira a sua flecha e deixa o resto comigo. E eu vejo isso na Bíblia, uma unção nova, onde que Deus vai colocando a sua resposta, os seus propósitos. Quando a gente vê a história de Abraão, por exemplo, a gente sabe que Abraão teve quantos filhos? Um filho. O primeiro filho, Ismael, não era o filho da promessa, ele atrapalhou tudo, não é isso? Mas o filho da promessa foi um só. E daquele filho da promessa, Deus fez o quê? Uma multidão. Escute, você pensa que naquela época era fácil, as crianças tomavam vacina, entende? As crianças iam no médico, faziam acompanhamento pediátrico. Geralmente quem tinha um filho não sobrevivia. Mas ele tinha uma flecha. E daquela flecha, Deus fez uma grande multidão. Davi, diante de Golias, a palavra de Deus fala que ele arremessou 10 pedras, certo? Quantas pedras? Quantas pedras? E a pedra foi certeira. E aí derrubou o gigante. E ele então, de um menino pastor de ovelhas, se torna o Davi que derrubou o gigante. Quantas flechas? Uma. Há uma unção, querido, que eu tenho buscado nesses dias, há uma unção diferente, que acredito que essa unção onde você, Deus diz para você, faça isso, arremessa, busque essa ideia e deixa o resto comigo que eu vou fazer acontecer. Eu vejo isso acontecendo, querido, ao meu redor, eu vejo pessoas fazendo, e a verdade, querido, é que em algumas vezes eu até vejo essas flechas na sua mão. Você tem algumas dessas flechas na sua mão? Quem tem aqui, diga amém. Um projeto que você faz sempre dá certo, um objetivo que você coloca sempre acontece. Você não tem algumas flechas na sua mão? Eu tenho algumas flechas na minha mão. Eu fico feliz que quando a gente fala, vamos fazer isso, a igreja vem junto e a gente consegue em 2 meses criar um espaço. Eu falo, essa é uma flecha certeira, mas eu estou falando, Deus, eu quero uma nova flecha certeira, eu quero uma flecha que vai ao alvo, uma flecha que vai chegar naquele objetivo, naquela área que está parada, que está estagnada, que só o Senhor pode fazer acontecer. Dá-me essa flecha nessa noite, porque eu quero arremessar o meu arco e dizer, eis aqui a flecha, e ela vai chegar no tempo do desígnio de Deus, e ela vai se cumprir na sua vida. Você entende isso? Quantas vezes você já vê na sua vida algumas dessas flechas acontecendo na sua vida e você diz amém, mas Deus está falando aqui, querido, que essa flecha que Ele tem, aquela flecha especial, aquela flecha que você diz, Senhor, eu estou procurando isso há alguns anos. E é interessante como isso acontece na nossa vida, coisas que a gente nem espera, tem coisas que eu nem procuro, já acontece na minha vida, eu nem fico preocupado, Deus já resolve. Eu falo assim, eu quero fazer isso, Deus me dá aquilo, eu preciso dessa bênção, Deus responde. Mas existe uma área, algo que eu estou buscando de Deus, eu digo, Senhor, eu quero essa flecha, eu quero viver essa unção, para quando eu arremessar essa flecha, aquilo acontecer. Alguns são na área da saúde,
Tem muitos que estão vivendo problemas numa área específica da sua vida. Outros que, por exemplo, têm muita facilidade com relacionamento, mas não conseguem chegar no emprego. Outros têm muita facilidade no relacionamento, mas não conseguem desenvolver um relacionamento conjugal. Tem facilidade de trabalhar, consegue ter bom trabalho, mas não consegue desenvolver um ministério na igreja. Essa área, querido, é essa área que eu estou dizendo para você. Deus tem nessa noite uma flecha certeira para colocar sobre a sua mão, sobre a minha vida. Se você crê, sobre a sua vida também, dá um glória a Deus nessa noite. Diga: Senhor, eu creio nessa flecha. Algumas pessoas dizem que é interessante que existe o chamado efeito manada. O efeito manada é o seguinte: o camarada lá teve a ideia das paletas mexicanas. Acho que eu preciso tomar esse sorvete, hein, pessoal? Sei lá quem inventou esse negócio, mas inventou, deu certo, não deu? O que faz a manada? E é paleta mexicana para todo lado. Hoje eu passei vindo para cá, por isso que eu estou falando isso. Quando eu venho para a igreja, tem uma casinha bem simplesinha assim. Não é simples, é uma casa, mas você, para você tomar essa paleta, eu imagino que você tem que tocar a campainha, a pessoa tem que te abrir a porta, porque está sempre fechado, mas tem uma placa escrito paletas mexicanas. Alguém falou, alguém disse, e vai todo mundo correndo que nem uma manada. Você entende? E aí os últimos que vão chegando vão falindo, que não vai dando certo, o negócio não prospera. Eu quero liberar uma palavra, receba isso, querido. Deus não me chamou, não chamou você para ser manada. Ele chamou você e eu para ter uma flecha certeira que atinge o alvo. Amém, meu irmão? As pessoas falam: na minha igreja eu estou fazendo isso está acontecendo porque eu tive uma ideia de fazer tal coisa. E aí todo mundo quer fazer a mesma ideia. Outro dia eu fui numa igreja que o pastor estava com uma calça bem suquine, assim, nada contra, tá? Só estou dando exemplo. Eu fiquei imaginando com esse barrigão, com aquela calça suquine lá, efeito manada, não ia dar certo, meu irmão. Mas eu vi gente fazer. E por quê? Porque a manada está seguindo. Mas eu não fui chamado por Deus para ser manada. Eu fui chamado por Deus para arremessar flechas certeiras que atingem o alvo. Amém, meu irmão? Mas você entende? Eu não quero ser manada, meu irmão. Tem muita gente que está satisfeito em ser manada. Eu quero aquela ideia, aquele projeto, aquele pensamento, aquele plano, aquele negócio que é dado por Deus. E Deus diz: vai e faz, é teu, é tua bênção. Eu dei a você e essa unção é tua. Ninguém copia. Eu não quero ser manada. E as pessoas às vezes não são manada. Alguém chega para mim e fala assim: o que você está fazendo na sua igreja? Eu estou fazendo uma célula, estou fazendo um negócio assim que funciona. Eu aprendi em tal lugar. Eu acho lindo. Mas eu não quero ser manada, Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não pode aprender com o sucesso dos outros. Eu não estou dizendo que você não pode aprender com a vitória dos outros. Eu não estou dizendo que você não pode aprender com aquilo que os outros estão fazendo direito. Eu estou dizendo que Deus tem as flechas para cada um de nós. E eu estou dizendo para você essa noite, clamar comigo e dizer: Espírito Santo, eu quero sair desse culto essa noite com a minha flecha na minha mão. Eu quero declarar essa noite que essa flecha é minha em nome de Jesus. Eu não quero ser manada. Eu não quero ficar correndo atrás da ideia dos outros. Eu não quero ser uma cópia. Eu estou proibido de copiar. Porque eu quero ser original, usado pelo Espírito Santo de uma forma original. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo de uma forma única. Quantos podem dizer glória a Deus porque eu estou pregando aqui? Você está entendendo o que eu estou pregando? E o Espírito Santo, querido, age dessa maneira, de forma única, original. Ele chega para você e fala: filho, eu te fiz de um jeito único, original. Você está proibido copiar de alguém. Você está proibido de ser uma imitação ou uma cópia barata. Porque eu te fiz único e original para que você seja cheio da minha presença. Fale no meu nome com o teu jeito. Eu te uso como uma flecha que atinge o alvo. Então esse homem que a gente não sabe nem o nome, ele arremessa uma flecha e ela vai parando e atinge uma armadura, um buraco de um rei que ele nem sabe quem é. A palavra que Deus me dá, querido: não pare de arremessar suas flechas. Encha suas mãos de flechas essa noite certeiras que Deus tem para a tua vida. Não pare, querido. Não pare. Continue arremessando. Uma hora essa flecha certeira vai atingir.
Outro dia eu estava ouvindo a pregação do pastor Cláudio Duarte, logo no começo, quando ele prega pela primeira vez no congresso do Slavec, né? Assim que fala. E ele diz o seguinte: eu sou um presbítero, não sou nem pastor, me colocaram para pregar no culto da tarde, porque não tinha ninguém para pregar no culto da tarde, não sei quem foi o doido que me chamou, mas eu estou aqui para trazer uma palavra. Já viram essa palavra dele? E aí ele começa a pregar, e uma palavra foi a flecha certeira dele, e milhões começaram a ouvir o que ele tinha para dizer. Deus tem flechas certeiras. Abra a tua mão assim, levanta bem alto, assim, está aqui, Senhor, eu recebo essa flecha. Só que tem uma coisa interessante nesse texto. Depois que eu fiz toda essa mensagem, eu descobri uma coisa, pastor Anderson. Por isso que eu falei que esse texto é o mais louco que eu já preguei na minha vida. Esse texto não tem flecha nenhuma. Deus tem um mistério aí, não tem? Olha lá comigo, ó. Agora eu quero falar com gente espiritual. Abre o texto de novo, versículo 33. Tem que ter muito espírito agora, porque o que eu vou falar é uma doideira total. Segura a doideira? De repente um soldado disparou o seu arco, ao acaso, e atingiu o rei Israel entre os encaixes da sua armadura. Não tem flecha. É evidente que eu olho para esse texto e eu falo assim, bom, se ele disparou o arco, é porque tinha uma flecha dentro do arco, certo? Está errado a minha interpretação? Mas era importante o tamanho da flecha, a qualidade da flecha. Eu acho que esse autor, ele fez de propósito isso. Ele não colocou a palavra flecha, porque não era importante o tipo da flecha, a qualidade da flecha. Muitas vezes a gente acha que aquilo que vai acontecer na nossa vida depende só da nossa qualidade, depende só do tamanho, da nossa força, da nossa habilidade. E esse texto não fala de flecha, porque não depende da flecha, depende da promessa, da vontade, da profecia, da palavra de Deus na sua vida. Hoje você pode estar aqui, meu querido irmão, se sentindo um nada, você achando que não tem habilidade para nada, que você não tem flecha nenhuma na mão. Pois bem, o texto não tem nem flecha, de repente ele arremessou para o ar, e o Espírito Santo fez a obra, querido, eu não sei. Eu prefiro acreditar que havia uma flecha no arco, amém, querido? Não estou inventando nada. Mas o que eu quero dizer é que nós colocamos muita responsabilidade em nós, e eu estou dizendo para você que Deus tem uma palavra liberada sobre a sua vida, e ainda que você se acha incapaz, ainda que você acha que não tem condição, aquilo que Ele disse que faria no tempo certo, Ele vai fazer na tua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Deixa eu fazer uma coisa doida aqui. Quantos têm coragem de fazer um ato profético comigo? De verdade. Fique de pé aí nesse ato profético. Primeiro você olha para a mão do irmão que está do teu lado, mais uma vez, e fala para ele assim: vejo flechas certeiras aí. Agora só os doidos, que não tem nem arco, que se dirá flecha na mão. Nesse texto não tinha arco. Levante o seu arco espiritual assim, ó. Ah, meu irmão, se você crê que Deus tem coisas para fazer nesses dias na vida dessa igreja, eu creio que milhares de pessoas vão se converter nessa igreja, querido. Eu creio, querido, que milhares de ministérios vão surgir nessa igreja. Você crê nisso? Eu creio, querido, que pessoas vão ser abençoadas, que vão ter uma liderança espiritual nesse bairro, nessa nação, em nome de Jesus. Eu creio, querido, que Deus vai enviar pessoas a lugares distantes para falar do poder do nome dEle. Eu creio que famílias vão ser ligadas novamente pelo poder do nome do Senhor Jesus. Remessa a tua flecha agora, diga aí, ó, glória a Deus. Aleluia. Tremendo Deus. Arremessa a tua flecha e deixa o resto com Ele, meu irmão. Ele sabe o tempo, a hora, o momento,
O dia que essa flecha vai trazer a resposta para a tua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Senta só um minutinho. Estou numa série de relacionamentos e agora eu vou começar a pregar. Posso? Josafá e Acabe. Uma aliança que a Bíblia chama de aliança profana. Um relacionamento perigoso. Acabe era o tipo de gente que Josafá não devia se relacionar. De manhã, quando eu falei isso, eu senti que algumas pessoas ficaram um pouco escandalizadas. Mas é evidente que todo relacionamento com outras pessoas trazem os seus problemas consigo. E às vezes quando a gente fala que pessoas, quando se relacionam conosco, trazem os seus problemas, algumas pessoas podem achar que a gente está dizendo que não é para se relacionar. Não é isso. É que nós temos que tomar um certo cuidado, porque muitos casais, por exemplo, trazem os seus problemas familiares, entende isso? Para dentro do seu casamento. E às vezes, na maior das boas intenções, nós pais queremos ajudar os nossos filhos, mas levamos os nossos problemas, e às vezes passamos os nossos problemas. Nesse relacionamento, a Bíblia diz que Josafá não deveria fazer uma aliança com Acabe, embora eles fossem até parentes. E esse texto fala uma coisa muito séria no meu coração. Muitos para os jovens também. Quantos jovens afastam-se dos caminhos do Senhor porque começam a se relacionar com pessoas que não têm os mesmos objetivos, os mesmos alvos? Eu não sei se eu estou sendo claro o que eu estou dizendo aqui. Mas escute, se o seu objetivo, o seu alvo é ter uma família, se relacione com pessoas que querem a mesma coisa que você. Você entende o que eu estou dizendo? Se os seus objetivos, os seus alvos é ser um servo de Deus, se relacione com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Nós achamos que somos superiores, nós achamos que somos neutros, que se a gente andar com uma pessoa muito crítica, a gente não vai ficar crítico. Será? Será? Se nós estivermos nos relacionando com uma pessoa, por exemplo, que está sempre falando mal do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu pai, ou da sua mãe, eu não sei. Isso nunca vai acontecer no seu casamento, mas pois bem, escute o que o pastor vai dizer. Ninguém é neutro, nós assimilamos, nós nos apoderamos. E vou dizer mais, às vezes você está do lado de uma pessoa estressada, você fica estressado, não é? Outro dia eu estava bravo com a Lupe lá, dando umas broncas nela, e ela falou assim, eu dou umas broncas nela de vez em quando, assim, sabe? Eu só dou mesmo, é coisa séria o negócio. E ela virou e falou assim, ei, essa bronca não é para mim, essa bronca é para o fulano de tal. E é verdade. Nós acabamos nos relacionando e assimilando. Eu não estou dizendo que você não deve honrar o papai, nem honrar a mamãe, tá? Escute, porque eu achei que de manhã as pessoas não me entenderam. Honre o teu pai e a tua mãe. Faça isso com toda alegria. Cuide deles. Mas quando você casou, a Bíblia diz que você é uma só carne com a sua esposa. E eu sei, eu sou pai, gente. Meu coração parte. Eu fico imaginando a Laís começar a namorar com um rapaz bacana. E eu ter que ver um monte de coisa e não me meter. Você entendeu? Porque agora eles são uma família. E a gente tem uma confusão com isso. A gente tem uma confusão. Eu não estou dizendo que você não tem que honrar o seu papai, nem honrar a sua mamãe. Eu estou dizendo que agora a Bíblia diz que você é uma só carne com o seu marido e com a sua esposa. Não é uma só carne com o seu papai, com a sua mamãe. E muitos rapazes, quando casam, a primeira briguinha que tem, quer ir lá correr para o colo da mamãe. Vira homem, rapaz, você casou. E é verdade, irmãos.
E você recebe o que eu estou falando agora? E você quer que a sua esposa seja a sua mãe. A minha mãe dobrava minhas cuequinhas e colocava na gaveta. Eu já ouvi isso em aconselhamento de casal. Quantos estão ligados no que eu estou dizendo aqui? Mas ela não é sua mãe. Amém? Porque o feijão da minha mãe tinha mais caldo. O seu é grosso. Faz o feijão. Agora, às vezes, quantos estão comigo ainda? Às vezes nós estamos recebendo flechadas que não são nossas. Josafá quase morreu por uma guerra que não era dele, por um problema que ele não tinha, porque ele fez uma aliança, um relacionamento que ele não devia fazer. E às vezes você está recebendo uma série de problemas, uma série de confusões que não são suas, mas que você fez alianças, amizades. Eu não estou dizendo que a gente não pode ajudar a pessoa, eu não estou dizendo que a gente não pode levantar a pessoa. Se alguém aqui está ferido, mas quer mudança, quer uma família, vamos ajudar, vamos carregar, mas toma cuidado se você está se relacionando com gente que não quer a mesma coisa que você, porque você não é neutro e essa pessoa vai jogar você para o chão, ela vai desanimar você nos projetos de Deus, ela vai tirar você nos propósitos que Deus tem para a tua vida, e menos que você imagine, ainda que você não pense, as coisas vão acontecendo e de repente você já nem sabe o que aconteceu, está sendo ferido no campo de batalha da vida, por fazer aliança com quem não deveria ter feito. Quantos jovens eu já vi, querido, que estava no carro, ele não é bandido, ele nunca roubou, mas ele está no carro do bandido, e o bandido parou para fazer uma saidinha, fez a saidinha, a polícia pegou, tem desculpa? Não tem, vai preso junto. Está tomando flechada que não é dele, está vivendo uma situação que não precisava viver, está carregando um peso que não precisava carregar, e às vezes nós trazemos isso para dentro da nossa vida. Nós precisamos estar ligados nessa questão. Você quer mudança? Estou aqui para te ajudar. Quer os mesmos alvos que eu? Você quer crescer espiritualmente? Estou aqui para te ajudar. Agora, cuidado com pessoas que não querem as mesmas coisas que você, que não buscam Deus da mesma maneira que você busca. Se você não acredita no que eu estou dizendo, deixa a Bíblia pregar para você. 2 Crônicas, capítulo 19 agora. Nós vamos ler um versículo só do outro capítulo, capítulo 19. Diz assim: quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e disse: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Eu creio que Deus diz para mim aqui nesse texto da seguinte maneira: muitas pessoas podem achar até antiquado, mas nós precisamos procurar pessoas que tenham os valores iguais. Acabe não tinha nada a ver com os propósitos de Deus e nem a ver com os propósitos de Josafá. A verdade, querido, é que às vezes nós não enxergamos, mas como nós colocamos os nossos relacionamentos de amizade e pessoas acima dos propósitos da vontade de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Eu vou ser bem sincero que eu vou dizer: pessoas podem passar, amigos podem entrar e sair, mas o Senhor nosso Deus nunca vai passar, nunca vai te deixar, nunca vai entrar na sua vida e sair. Amém, queridos? Quantas vezes eu vejo casais aqui em problemas mesmo, familiares, porque o rapaz começou a ter uma amizade que não tem nenhum objetivo igual, nenhuma vontade igual, nenhum projeto igual, mas aquilo começou a destruir a família dele. Ou até mesmo jovens, queridos, que estavam ali sendo educados, ensinados, objetivo de crescer na vida, objetivo de prosperar, mas começou a andar com pessoas que não têm os mesmos objetivos e hoje estão vivendo uma vida pior. Eu lembro quando jovem, Deus me chamou para ser pastor. Eu tinha 15 anos de idade. E eu fui contar para a minha turma. E a minha turma começou a rir de mim e falar: você não tem condição. Quando Deus me chamou de novo, eu já tinha em torno de 17, 18 anos.
E a primeira coisa que Deus mandou eu fazer, para eu poder seguir o meu propósito, aquilo que Deus tinha para a minha vida, sabe o que foi? Deixe os seus amigos. E enquanto eu não deixei os meus amigos, eu não consegui seguir o caminho que Deus tinha para a minha vida. Enquanto eu não substituí aquelas amizades por pessoas que queriam as mesmas coisas que eu queria, a minha vida espiritual não prosperava. Eu não estou dizendo que você tem que se fechar dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você tem que só ter relacionamentos com pessoas cristãs, não é isso. Eu estou dizendo que você não é neutro. E que você tem que repensar se algumas amizades estão levando você para cima ou estão levando você para baixo. Eu não estou dizendo que todos meus amigos são perfeitos, mas eu vejo neles que todos têm o mesmo objetivo. Você consegue entender? Eu não estou dizendo para você deixar seu papai e sua mamãe, mas eu estou dizendo, querido, que você precisa assumir a sua família. Quando eu era criança, meus pais são separados, eu só ouvi minha mãe e meu pai brigarem. Eu não me lembro de ter antes de se separarem, né? Mas eu não me lembro, depois também, mas eu não me lembro de ter uma cena de ver meu pai dando um beijinho na minha mãe. Estão entendendo ou não? Eu só lembro de facas e tapas. Eu lembro de uma vez com 5 anos de idade que meu pai queria matar o meu irmão com um tubo de adoçante. Não sei como ele ia fazer isso, mas é o que eu lembro. Eu tenho certeza que era adoçante, porque eu já perguntei para o meu irmão, tinha 5 anos, não era um tubo de adoçante. Ele ficava tentando enfiar no pescoço do meu irmão, tudo, sei lá, tudo louco, gente, tudo doido. Mas quando eu resolvi fazer uma família, eu resolvi não reproduzir e não trazer para dentro da minha casa aquilo que eu vivi na minha infância. Nunca abandonei meus pais. Mas quem criou as minhas filhas fui eu e a minha esposa. Você entende o que eu estou dizendo? Não sei se dá para entender. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, meu irmão? É óbvio que é muito bom você ter uma pessoa para te ajudar, um avô, um tio, é uma bênção. Eu não tive, é uma bênção. Você querer dar uma saidinha com a sua esposa, deixar lá 3 dias a criança lá, é de Deus. 3 dias você deixa lá. É só para caracterizar o que eu estou querendo pregar, entendeu? Você não entender, mas a responsabilidade de educar os seus filhos é sua. E às vezes nós vamos nos relacionando com pessoas, e uma coisa que é tão simples no nosso casamento, que a gente podia resolver, eu e a Lu, aquela pessoa joga um peso, entende o que eu estou dizendo? E nós começamos a brigar por uma coisa que não tinha necessidade nenhuma. Porque ninguém é neutro. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Busque relacionamentos que tenham o mesmo objetivo que você. Lembre que você não é neutro. Se você andar com murmuradores, você vai virar um murmurador. Se você andar com pessimistas, você vai virar um pessimista. Me perdoe, mas vai. Se você andar com pessoas desacreditadas, que não acreditam em mais nada, você também vai ter sua fé derrubada. A minha ideia é o seguinte: você está desacreditado, eu te puxo para cima, você não me leva para baixo. Você não acredita mais na família? Eu acredito, está aqui a minha família. Você não acredita mais em fidelidade? Eu acredito, está aqui a minha família, a minha fidelidade. Quantos recebem essa palavra hoje em nome de Jesus? Josafá não fez isso. E ele começou a receber flechadas e quase morreu no campo de batalha por uma guerra que não era dele. A guerra não era dele. E aí o profeta olha na cara dele e fala assim: como que você pode fazer um negócio desse? Amar mais uma pessoa que não ama a Deus do que a Deus. Quantos de nós já vimos pessoas se desviarem por causa disso? É só um amigo. Quantos casamentos nós já aconselhamos, não é? É só um amigo. É só um WhatsApp. Eu estou dando uma força para ela. Vem cá que eu vou te mostrar a minha força. Quantos recebem essa palavra essa noite em nome de Jesus?